Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal nesta sexta-feira, 10 de abril de 2026. Pois é, né? Chegou uma matéria da The Economist, a famosa revista da dinastia Rothschild, né? Que colocou agora em pratos limpos, né? Colocou as claras de que lado da guerra Irã versus Estados Unidos e Israel, de que lado que estão os Rothschilds, né, os donos do mundo, né? Porque a revista Economist, ela está dizendo, né, eu confirmo essa questão que eu coloquei, né, a revista Economist está afirmando que o Trump é o maior perdedor da guerra? Sim. A revista The Economist está dizendo que o Trump é o maior perdedor da guerra no Irã. Matéria que saiu hoje. E vocês lembram que ontem, o que eu disse para vocês? Que o lado iraniano, o regime dos ayatollahs, embarcou totalmente na agenda dos globalistas, porque militarmente eles perderam, eles já eram, eles receberam mais de 15 mil ataques, eles vão estar, né, estão e vão estar cada vez mais em dificuldades econômicas terríveis, né? Mas o único ponto, o único pequeno trunfo que eles têm, e eu digo pequeno porque o Trump vai resolver isso, né, junto com os árabes, o trunfo que eles têm são aqueles 34 quilômetros de linha marítima que dividem o Golfo Pérsico do Golfo de Omã, que é o Estreito de Hormuz, impedindo que os árabes, né, os financiadores do petrodólar, né, vendam o seu petróleo. Então, a hora em que os Rothschilds aparecem do lado do Irã, ficou claro agora. Os patetas, né, os pouco instruídos, aqueles que continuam afirmando, xingando, o Trump embarcou na agenda sionista. Agora eles vão ter que fazer o quê, né? Dar risada de ter feito o papel de trouxa. Olha aí, ficou às claras que o Donald Trump não está dentro da agenda dos donos do mundo. Muito pelo contrário, está na ponta completamente inversa. Ele precisa abrir o estreito na marra para terminar a guerra logo, tudo que os donos do mundo não querem. Os casares não querem isso. Eles querem empurrar o Trump para uma guerra longa, para o Trump se desgastar com a sociedade norte-americana, né? Para ele não conseguir fazer maioria no Congresso nas eleições de middle term, que vão ocorrer em novembro desse ano, né? Então, eles vão trabalhar o tempo todo contra o Donald Trump. Muito provavelmente, eu digo muito provavelmente porque eu não tenho certeza, mas é muito provavelmente eles estão lá manipulando o pessoal ali do Paquistão para que não saia acordo, né? Não pode sair acordo. Se sair acordo, para nós é ruim aqui. Enquanto os americanos, né, os israelenses ali estão lutando por um acordo com o Irã. Tanto que o Irã não cumpriu, né?
Todas as partes envolvidas disseram com todas as palavras que os ataques no Líbano não estavam previstos no acordo. Então o Irã tinha que ter cumprido, né, a abertura do Estreito de Hormuz. Por que não cumpriu? Vamos lá. Porque o Irã está com os donos do mundo na sua retaguarda. Ficou claríssimo. Essa matéria da Economist, agora ela coloca tudo a favas contadas. Eu vou ler a matéria aqui para vocês, né? Patéticos são aqueles que estavam insistindo ainda nessa tal do que o Trump tinha embarcado na agenda sionista, na agenda dos donos do mundo e etc. Agora eu queria ver a cara daqueles que estão do nosso lado e que por ignorância embarcaram nisso. O Alex Jones, o próprio Tucker Carlson, né? O que fez com que esses caras embarcassem nessa pataquada, né? Eu não entendo isso, né? Ó, vamos ler um trechinho da matéria que saiu na revista The Economist, hein? Olha lá. Nem todas as guerras têm um vencedor, mas todas as guerras têm pelo menos um perdedor e um grande C. Se o cessar-fogo marcar o fim da guerra no Irã, o maior perdedor será Donald Trump. Não, muito pelo contrário, revista The Economist. O Trump nunca disse, né, a princípio, que ele demoraria, ele faria uma guerra longa. Não, ele entrou para quê? Para atrasar o processo nuclear do Irã. E, se possível, derrubar o regime. Quem mais insistia pela queda do regime e quem vinha negociando com a monarquia iraniana, né, que era o Reza Pahlavi, era o próprio Netanyahu. Então, quando os Rothschilds eles estão aí forçando a barra, né, a favor do Irã e gritando contra o Trump, eles estão torcendo para os árabes romperem os acordos do petrodólar com o Donald Trump. Aí muita gente vai dizer, mas isso é que eles querem, o Trump é que quer isso. Não no seu próprio colo. Né? Só quando vencer efetivamente os donos do mundo é que ele vai pensar num outro dólar que não seja esse dólar fiduciário. Né? Quem quer quebrar o sistema e fazer o Great Reset são eles. E se a culpa puder ficar com o Donald Trump, para eles seria o paraíso. Tudo que eles pediram ao diabo é isso. Que eles conseguissem o Great Reset e a culpa disso ficasse no colo do Donald Trump, o maior soberanista hoje do planeta Terra, junto com Vladimir Putin. Então vamos lá. O conflito atrasou os seus principais objetivos de guerra, né? Eles estão dizendo aqui dos objetivos do Trump, né? E revelou a superficialidade da sua visão de uma nova forma de exercer o poder americano. Eles atacando ele aqui. O papel deles é atacá-lo, né? O papel dos Rothschilds é tentar desmoralizar o Donald Trump, né? Ele, de uma certa maneira, ele não tinha outra escolha, porque se ele não derrubasse o regime iraniano, mais cedo ou mais tarde, ele mesmo seria derrubado do poder. Ele poderia ser assassinado até, né? Por conta e mando dos próprios globalistas, né? Que estão aí trabalhando pelo lado iraniano. Isso ficou bem claro, né? Os Estados Unidos e o Irã não conseguem chegar a um acordo sobre se o acordo deles abrange o Líbano ou não, que está sendo atacado duramente por Israel e que a ameaça ao cessar-fogo mais amplo parece intencional por parte dos israelenses. Não. Por mais que eu ache que o Netanyahu também entra na agenda dos donos do mundo, e ele faz isso, eu já disse várias vezes aqui, não é atacando o Líbano que ele está fazendo isso. Né? Além da crise moral, os Estados Unidos não conseguiram cumprir os principais objetivos com a guerra. Eles contestam como o Irã deveria abrir o Estreito de Hormuz, uma pré-condição americana para as negociações. E suas posições de negociação são tão distantes que eles não conseguem chegar a um acordo, nem mesmo sobre qual plano discutir em Islamabad no próximo fim de semana. Na verdade, começa hoje, né? Dia 10. Então isso aqui é uma sucessão de bobagens que está sendo escrita nessa revista, mas que infelizmente aqueles que não têm visão da guerra do cume da montanha acabam embarcando, né? Então aí eu fico aí me perguntando, aqueles que estão aí xingando o Donald Trump, né?
xingando, dizendo que ele entrou na tal da agenda, que o Trump trabalha para os globalistas. E agora, né? E agora, o que vocês vão me dizer quando ficou claro que ele está completamente do lado oposto, né? Outra coisa que ficou clara para mim, e eu quero dizer nessa análise aqui, e vocês vão entender, é que os árabes, pelo fato dos donos do mundo, dos Rothschilds, insistirem do lado iraniano, insistirem em manter o Estreito de Hormuz fechado, eles querem quebrar os árabes, os sheiks do petróleo, que a essa altura migraram completamente, obviamente, para Nova Nova, né? Já romperam com a New World Order, já foram para Nova Nova. Então é por isso agora eles querem quebrar os sheiks do petróleo. Mantém o estreito fechado, né? Vamos favorecer a situação para que eles percam dinheiro. Ainda que isso favoreça a Rússia. Olha só que é inimiga também. Olha como a coisa é complexa. O estreito fechado favorece mais a Rússia do que os árabes. Porque o petróleo russo não precisa passar por lá. Ainda assim, né, na ânsia de implantar o Great Reset, os donos do mundo ainda acabam ajudando um inimigo que é o próprio Vladimir Putin. Então, para vocês verem como eles estão desesperados pelo tal reset, né? Caso o cessar-fogo marque o fim da guerra no Irã, o presidente norte-americano Donald Trump será o maior perdedor, afirma a revista The Economist dos Rothschilds, em reportagem publicada ontem à noite, na quinta-feira, dia 9. O conflito prejudicou seus principais objetivos de guerra e revelou a superficialidade de sua visão para uma nova forma de exercer o poder americano. Ou seja, tentar acabar com o globalismo e com a ideologia woke, para eles é uma superficialidade de visão, né? Exercer o poder americano dessa forma não vale. Eu torço, espero, faço votos que muitos americanos estejam efetivamente acordados para toda essa situação, né? Olha, outra bobagem. Para a revista The Economist, Trump tratou a guerra no Irã como um projeto de vaidade, no qual a força militar americana o absolveu da responsabilidade de ponderar as consequências de optar por atacar. Ou seja, criticando os militares que estão com o Donald Trump e com o Trump, dizendo que é um projeto de vaidade. Quer dizer, os donos do mundo usam o regime iraniano para tentar matar o Donald Trump, né? Para tentar acabar com a vida no Ocidente, financiando tudo que não presta, e ainda dizem que isso é um projeto de vaidade. Aí eu me pergunto, quem será o tolo, né, que ao ler uma frase dessas vai confiar no que diz a revista? Tem que ser muito desinformado, né? Eu juro que eu gostaria, né, de olhar agora o rosto dessas pessoas que proferem todas essas bobagens aí, né, sobre a guerra, que não deveria, né, que o Trump não poderia entrar. Eu juro que eu queria ver. Depois dessa matéria, a coisa ficou às claras. Para o Trump também isso é bom, né? Por que eu digo que é bom? Porque agora o Trump deixa claro, né, para todos os seus oponentes que eram aliados, que eles realmente estavam falando besteira, como o próprio Trump disse, né? E agora, como é que ficam essas pessoas? Por isso que eu falo, o tempo é sempre o senhor da razão, né? A gente tem que confiar nessa cabeça pensante no Donald Trump e nos militares da Nova Nova aí, que estão sendo criticados aqui na revista The Economist. É uma guerra híbrida, é uma guerra de informação contra o Donald Trump e contra os generais da Nova Nova. Para mim ficou claro, a revista acha que ainda tem essa força de formar mentalidade, né? Mentalidades, eu diria, formar opiniões. Eu acredito que a cada dia que passa, ela vem diminuindo essa possibilidade. Conforme as pessoas vão adquirindo esclarecimento, toda a força que essa revista tinha no passado já não é mais a mesma. É como o caso parecido da Rede Globo aqui, que formava opiniões, fazia presidentes. Quem a Globo apoiava virava o presidente. Agora a Globo bateu e bateu na família Bolsonaro, no Bolsonaro, e o que aconteceu? Flávio está em primeiro lugar. Vai fazer com que o seu oponente desista das eleições até o meio do ano. Muito provavelmente é o que vai ocorrer.
Então é assim, reparem que todos esses veículos de comunicação globalistas, embora eles venham com essa narrativa fracassada, eles não conseguem mais convencer a grande maioria das pessoas, né? E eles continuam. Ó, segundo a revista, Trump tinha 3 objetivos com a guerra: tornar o Oriente Médio mais seguro e próspero, controlando o Irã, derrubar o regime e impedir que o Irã se torne uma potência nuclear de uma vez por todas. Bom, impediu já que o Irã se torne uma potência nuclear. Acabou, mandou isso lá para cima. E vai piorar para o Irã se ele atacar a infraestrutura, né? Derrubar o regime, se ele mergulhar o Irã na Idade Média, e deixa eu deixar aqui bem claro, porque tem gente que me perguntou, Idade Média pelo fato de que a nossa geração está acostumada com a tecnologia, com a energia elétrica, com todas as benfeitorias do mundo moderno, e se de uma hora para outra a gente fosse jogado num mundo sem eletricidade e sem todas essas benfeitorias, a gente morreria, a gente não aguentaria viver, né? O homem da Idade Média vivia sem isso, a nossa geração não. Então, quando eu digo mandar para a Idade Média, eu não estou criticando a idade do iluminismo, a Idade Média em si, né? Mas eu estou criticando o fato de que a nossa geração não saberia viver sem isso. Até porque as pessoas não estão mais no campo como naquela época, elas estão concentradas nas grandes cidades, vivendo em edifícios que dependem de energia elétrica. Como é que vai chegar água no seu apartamento lá em cima, energia, a sua luz? Não tem jeito, né? Como é que você vai deixar a sua geladeira ligada? A nossa geração não está acostumada a viver sem essas benfeitorias, sem esse progresso, vamos dizer assim, né? Então, se o Trump mergulhar o Irã ou uma parte do Irã, ainda que seja só a ilha de Karg, na Idade Média, como é que o regime vai continuar lá? Ou ainda que continue, como é que eles vão se comunicar? Todos os objetivos deles é que estarão perdidos, né? Então, para mim, e eu estou sendo bem claro aqui, o mais pragmático possível, tudo bem, o Trump não venceu a guerra ainda, mas ele não é o perdedor. Quem mais perdeu com essa guerra foi o Irã. Foi o Irã. E os grupos que o Irã financia, o Hamas, os Houthis, o Hezbollah, eles estão sendo sapecados por Israel o tempo inteiro. O tempo inteiro. Como é que vai dizer que eles estão vencendo, né? Que o Trump é o perdedor, que Israel é o perdedor numa situação dessa? Tem trouxa que vai acreditar? Tem. Mas quando a gente bota as coisas em cima da mesa, as cartas como elas são, tudo fica às claras. Pelo menos para mim aqui, né? Ó. E ele segue aqui, ó. O governo americano declarou vitória total e completa após anunciar o cessar-fogo com o Irã, mas a revista The Economist aponta que os objetivos traçados não foram cumpridos ainda e que, em alguns casos, podem ter até piorado a situação. O excesso de testosterona de Trump leva a julgamentos desastrosos que confundem letalidade com vitória, critica a revista. Ainda, não venceu ainda, mas mais cedo ou mais tarde, né, ele vai vencer quando ele abrir o Estreito de Hormuz e vai conseguir. Todos os feitos militares do Donald Trump, pelo menos os do ano passado e desse ano, desde a volta, né, foram bem sucedidos. Vide a operação que retirou o Maduro, né, extraiu o Maduro. Veja as operações que resgataram os coronéis ali da Força Aérea deles que se perderam lá dentro do Irã, né? Ele foi muito bem sucedido, ele está em alta credibilidade com a sociedade. Aí vem a revista e faz essa guerra de quinta geração, essa guerra informacional e híbrida contra as ações do Donald Trump. E ainda diz que ele convenceu uns militares cegos. Nada disso. Né? Ele está junto com a parte militar do bem, a parte dos militares que realmente não querem essa destruição interna do Ocidente e dos Estados Unidos da América, né? Pelo menos é o que eu vejo aqui, ó. Aí eles terminam dizendo que o regime iraniano ainda permanece. Permanece, mas toda a cabeça de comando foi destruída. Quem é que permanece? A terceira geração? Estão lá perdidos. Ou vocês acreditam que em um mês, né, 20 dias,
Não, um mês, né? Um pouco mais de um mês, eles conseguem adquirir experiência para governar o país com mãos tão tirânicas quanto a anterior. O único que está vivo é o presidente, que apita pouco, o Masoud Pezeshkian. Quem manda é o Conselho dos Ayatollahs, que foi dizimado, né? Só está lá o filho dele, do Khamenei, dizem que está ferido, outros dizem, né, que ele faz parte daquela sopa de letrinhas, todo mundo entende o que eu quero dizer. O próprio Trump falou isso, né? Que descobriram que o filho do Khamenei, o Mojtaba Khamenei, né? O Khamenei, assim que se lê, é membro da sopa de letrinhas que os donos do mundo sempre propagam em todas as sociedades, né? Aquela que começa com L, depois vem a letra G, depois vem o B, né? Todo mundo entende, né? Então é isso. Eu acho que, na minha opinião aqui, uma opinião mais pragmática, óbvio que ele ainda não venceu porque o estreito está fechado, né? Mas ele vai vencer, ele vai vencer. Ele teria perdido a guerra se os árabes tivessem desistido dos acordos do petrodólar e comprometido, quebrado o sistema financeiro norte-americano antes do momento. Aí sim o Trump teria perdido a guerra, e não é isso que aconteceu. Os árabes estão entendendo toda a boa vontade e o estilo Trump de governar e sabem, confiam nele, viu? Porque se não tivessem confiado nele, obviamente que a gente veria aí toda a pressão e todo o leve e trás, né, de frases contra o Trump aí na mídia. A mídia iria propagar isso aos quatro ventos. Se algum dos sheiks estivesse xingando o Trump, com certeza a mídia globalista iria propagar isso aí aos quatro cantos da terra e com toda a força que eles podem. Não é o caso. Então o Trump não perdeu a guerra, não perdeu a guerra. Como ele, na parte, se você analisar se ele venceu ou não, falta pouco, falta reabrir o estreito. Porque o que ele fez? Ele acabou com aquela cabeça de comando mais radical do Irã, né? Logo na primeira hora da guerra, e depois, né, foi atacando os chefes da Guarda Revolucionária, outros líderes importantes. Israel acabou com os físicos nucleares, os responsáveis pela construção da bomba, né? Desde o ano passado vem fazendo isso, Israel. Então, para o Trump falta liberar ali 34 quilômetros de uma faixa litorânea, né? Do ponto de vista moral, acho que o Trump está ponderando ainda. Mas a hora em que acabar esse ponto de vista, ele pensar assim, bom, se eu não atacar agora, se eu não mandar esse posto de controle aqui da ilha de Karg, pelo menos esse lugar, se eu não mandar isso aqui para a Idade Média e não tomar o controle dessa faixa litorânea de 34 quilômetros eu mesmo, eu vou ficar desmoralizado aqui. Então, com certeza, ele vai apertar esse botão, né? Por mais que os iranianos tentem ganhar tempo aí, vai só até o dia 21. Se eles insistirem até o dia 21 em manter isso aí fechado, pode ter certeza que aí o inferno vai vir para a terra, para aquele pessoal lá. Pode ter certeza, né? O Trump disse que iria pegar o Maduro, pegou, né? Pegou. Disse que iria resgatar os pilotos, né? Falou, vou resgatá-los, confiem, nós vamos resgatá-los, eles são dois heróis, foi lá, resgatou, né? Tá aí tornando as coisas difíceis para a China com a guerra comercial. Então, com certeza, ele não vai se abalar por um quesito moral, né? Esse jeito truculento de governar o mundo, o jeito da nova e que incomoda tantos globalistas, vocês podem ter certeza que vai perdurar aí pelos próximos anos, né? E no Brasil também. Porque o próprio Flávio Bolsonaro fez o discurso lá no CEPAC, lá do Texas, né, semana passada, dizendo que, ao vencer a eleição, será um Bolsonaro 2.0, assim como nos Estados Unidos existe um Trump 2.0. Eles estão desesperados, os globalistas estão desesperados e eles tentam desmoralizar o Trump, fazendo essa guerra safada de quinta geração contra ele. A sorte é que a maior parte da humanidade, ou pelo menos uma grande parte, não cai mais nessas lorotas.
Gente, um grande abraço a todos, um excelente final de semana. Colaborem com o nosso canal, por favor, né? A gente depende das colaborações. Qualquer valor você doa pra gente, segue aí a chave do Pix e a conta no Bradesco. Eu agradeço imensamente aqueles que puderem. Um excelente final de semana para todos vocês. Eu volto amanhã. Valeu, muito obrigado. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.